Reunidos para adorar ao Senhor, hoje, domingo, 21 de junho de 2020. Que a graça de nosso Deus esteja sobre a vida de cada um de vocês. Vamos louvar ao nosso Deus cantando o hino Santo, Santo, Santo. Ouçamos agora a leitura da palavra de Deus em Isaías, capítulo 6, versículos de 1 a 8. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas. Com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os pés, e com 2 voava. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim! Estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios. A tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei e quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim.
Tire um momento para refletir nesse texto e também buscar a presença de Deus em oração, adorando ao Senhor e também confessando os seus pecados. Agora, irmãos, vamos dedicar um tempo para meditar na palavra de Deus. Abra a sua Bíblia no livro de 2 Crônicas, capítulo 33, do primeiro versículo ao versículo 20. Tinha Manassés 12 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 55 anos em Jerusalém. Fez o que era mal perante o Senhor, segundo as abominações dos gentios que o Senhor expulsara de suas possessões de diante dos filhos de Israel. Pois tornou a edificar os altos que Ezequias, seu pai, havia derribado, levantou altares aos Baalins e fez postes ídolos e se prostrou diante de todo o exército dos céus e o serviu. Edificou altares na casa do Senhor, da qual o Senhor tinha dito: em Jerusalém porei o meu nome para sempre. Também edificou altares a todo o exército dos céus nos 2 átrios da casa do Senhor. Queimou seus filhos como oferta no vale do filho de Rinom. Adivinhava pelas nuvens, era agoureiro, praticava feitiçarias, tratava com necromantes e feiticeiros, e prosseguiu em fazer o que era mal perante o Senhor para o provocar à ira. Também pôs a imagem de escultura do ídolo que tinha feito na casa de Deus, de que Deus dissera a Davi e a Salomão seu filho: nesta casa e em Jerusalém que escolhi de todas as tribos de Israel, porei o meu nome para sempre, e não removerei mais o pé de Israel da terra que destinei a seus pais, contanto que tenham cuidado de fazer o que lhes tenho mandado, toda a lei, os estatutos e os juízos dados por intermédio de Moisés. Manassés fez errar a Judá e os moradores de Jerusalém, de maneira que fizeram pior do que as nações que o Senhor tinha destruído de diante dos filhos de Israel. Falou o Senhor a Manassés e ao povo, porém não lhe deram ouvidos, pelo que o Senhor trouxe sobre eles os príncipes do exército do rei da Assíria, os quais prenderam Manassés com ganchos, amarraram-no com cadeias e o levaram à Babilônia. Ele, angustiado, suplicou deveras ao Senhor seu Deus, e muito se humilhou perante o Deus de seus pais. Fez-lhe oração, e Deus se tornou favorável para com ele. Atendeu-lhe a súplica e o fez voltar para Jerusalém ao seu reino. Então reconheceu Manassés que o Senhor era Deus. Depois disso, edificou o muro de fora da cidade de Davi, ao ocidente de Gion, no vale, e à entrada da porta do peixe, abrangendo Ofel, e o levantou muito alto. Também pôs chefes militares em todas as cidades fortificadas de Judá. Tirou da casa do Senhor os deuses estranhos e o ídolo, como também todos os altares que edificara no monte da casa do Senhor e em Jerusalém, e os lançou fora da cidade. Restaurou o altar do Senhor, sacrificou sobre ele ofertas pacíficas e de ações de graça, e ordenou a Judá que servisse ao Senhor Deus de Israel. Contudo, o povo ainda sacrificava nos altos, mas somente ao Senhor seu Deus. Quanto
aos mais atos de Manassés e a sua oração ao seu Deus e as palavras dos videntes que lhe falaram em nome do Senhor, Deus de Israel, eis que estão escritos na história dos reis de Israel. A sua oração e como Deus se tornou favorável para com ele, todo o seu pecado e a sua transgressão, e os lugares onde edificou altos e colocou postes ídolos e imagens de escultura, antes que se humilhasse, eis que tudo está na história dos videntes. Assim Manassés descansou com seus pais e foi sepultado na sua própria casa, e Amon, seu filho, reinou em seu lugar. Vamos buscar a presença do Senhor. Bom Deus, nós estamos diante da Tua palavra e queremos, Senhor Deus, nesse momento rogar iluminação sobre as nossas mentes, nossos corações, para que possamos, ao refletir a respeito dessa história, Senhor Deus, da vida de Manassés, que os nossos corações sejam edificados, confrontados e fortalecidos, e que haja transformação nas nossas vidas. Fala ao nosso coração, dá-nos a direção do Teu Espírito Santo, em nome de Cristo Jesus. Amém. A história de Manassés é a história que mostra a impiedade do homem e a grande misericórdia de Deus. A história da humanidade, ela é marcada por inúmeras imperfeições. Não há nenhuma pessoa que possa ser considerada perfeita. Todos nós somos imperfeitos. E na nossa imperfeição, por misericórdia de Deus, nós temos a manifestação da graça de Deus. Deus tira proveito dessas situações para realizar os seus propósitos. A caminhada dirigida pelos reis de Israel e Judá não é exceção a essa característica da humanidade, ou seja, a imperfeição. Traços de sangue, idolatria, maldade, mancham muitos registros, mesmo do povo escolhido por Deus. Porém, entre todos os reis que passaram pelo trono de Judá, Manassés parece ser um dos mais perversos. Em seu reinado, Manassés agrediu frontalmente a Deus e desencadeou uma terrível decadência ainda não vista na história do povo de Israel, com consequências que perduram e perduraram longos anos e cuja influência, a influência negativa, alcançou o tempo da queda de Jerusalém em 587 a.C. E isso está registrado no livro de Jeremias, no capítulo 15. Felizmente, o nosso Deus tem prazer na misericórdia e sempre oferece uma nova oportunidade. Deus é compassivo e, a despeito da impiedade humana, pela sua maravilhosa graça, Ele restaura vidas, como restaurou a vida de Manassés. Manassés assume o trono em Judá ainda criança, 12 anos. Ele começa a governar e permanece no reino por longos 55 anos. Ele herdou o trono do rei Ezequias, e podemos dizer assim, do zeloso rei Ezequias. É interessante uma pessoa que conviveu
No caso de Manassés com o seu pai, o rei Ezequias, que experimentou na sua vida um milagre de Deus. Reorganizou todo o reino de Jerusalém. Levou o povo para uma proximidade com Deus. Experimentou a graça de Deus, a misericórdia de Deus, foi curado de uma doença grave, possa, vendo tudo isso, enveredar por um caminho tão distante de Deus. Mas isso aconteceu, e Manassés demonstra isso, demonstra a sua impiedade, o seu distanciamento de Deus. Ele procurou desfazer tudo quanto o seu pai havia feito. A palavra Manassés, o nome Manassés, significa esquecendo. E parece que essa é a marca na vida de Manassés. Manassés foi esquecendo de tudo o que presenciou na vida de seu pai. Um homem sensato, sério e dedicado a Deus. Rompendo com tudo isso, ele envereda por caminhos que não agradam a Deus, e nós lemos isso no início do texto. O que ele fez? Sacrificou seus filhos, se envolveu com feitiçaria, com necromancia, que é a consulta aos mortos. Ele distanciou-se por completo de Deus, estabeleceu o culto idólatra, colocou um altar a um Deus desconhecido dentro do templo de Salomão, do templo de Jerusalém, e sacrificou a esses deuses. Esquecendo, Manassés foi esquecendo da grandiosidade de Deus, esquecendo da misericórdia de Deus, esquecendo o poder de Deus, esquecendo as orientações de Deus dadas ao seu povo. O texto que nós lemos ainda mostra que ele não deu ouvidos aos profetas e continuou esquecendo, distanciando do Senhor. Felizmente, o Senhor da história alcançou o coração do rei, que após muitos erros, arrependeu-se dos seus pecados, voltou-se para Deus. Esta é uma história que possui muitos traços comuns com o nosso tempo. E somente pela maravilhosa graça de Deus, somos parte do seu propósito. Vamos aprender algumas lições tiradas da vida de Manassés. A primeira lição que aprendemos é sobre a situação drástica de uma vida sem Deus. Desde o início do reinado de Manassés, instaurou-se grande decadência na sua vida e na vida do povo. Possivelmente alguém influenciou negativamente a Manassés para assumir atitudes tão cruéis. Não sabemos se foi sua mãe, Efzibá, ou um dos chefes, ou um dos seus príncipes. Mas o que nós constatamos é uma terrível situação, quando uma pessoa se dispõe a andar longe do Senhor, ela mergulha na lama mais suja. Ou poderíamos dizer, experimenta um pouco do inferno. Observe o texto, algumas atitudes adotadas por Manassés e que acabam sendo praticadas por aqueles que se encontram longe do Senhor. Idolatria grosseira,
construindo altares aos Baalins, além da edificação de postes ídolos, profanação do nome e do templo do Senhor, crueldade absurda a ponto de sacrificar os próprios filhos, muita superstição, rituais esotéricos, prática de magia negra, necromancia, feitiçaria e adivinhação, ignorância à voz do Senhor, dentre outras coisas. Isso nós encontramos no capítulo que lemos, o capítulo 33, os versículos 3 a 6 e seguintes. O comportamento de Manassés nos deixa perplexos. Nos assusta pensar que uma pessoa poderia, depois de conhecer aquilo que Deus fez na vida de seu pai, enveredar por um caminho desse. Às vezes, imaginamos que isso só é possível nesses tempos muito remotos e bem longe de nós. Mas a verdade é que ainda hoje há pessoas que enveredam por esse caminho e continuam distantes do Senhor. Alguns até já passaram pelas igrejas e já conheceram o plano de salvação, mas por algum motivo acabaram optando para viver uma vida sem Deus, longe do Senhor. Manassés ainda foi uma pessoa que, segundo o texto do livro de Reis, do segundo livro de Reis, capítulo 21, versículo 16, derramou muito sangue inocente. Esse livro registra assim: além disso, Manassés derramou muitíssimo sangue inocente, até encher Jerusalém de um ao outro extremo, afora o seu pecado com que fez pecar a Judá, praticando o que era mal perante o Senhor. Pessoas que andam longe de Deus também se distanciam dos princípios da vida abundante. Ainda aprendemos com a história de Manassés que com Deus não se brinca. Em nome do Senhor, os profetas alertaram e exortaram Manassés. Falaram a respeito das suas atitudes, das suas práticas. Disseram o quanto ele estava errado, mas ele parecia surdo à voz do Senhor. Quando um governante insiste em fazer algo contrário à vontade de Deus, ignorando a voz profética, não considerando a voz profética, então só resta uma saída: a intervenção direta do próprio Deus. E foi o que aconteceu com Manassés. Deus o fez vítima do rei da Assíria, e este o fez prisioneiro. Segundo o texto, ele foi violentamente preso pelos príncipes do exército do rei da Assíria. O texto registra: pelo que o Senhor trouxe sobre eles os príncipes do exército do rei da Assíria, os quais prenderam a Manassés com ganchos, amarraram-no com cadeias e o levaram à Babilônia. Manassés foi acusado de conspiração contra o rei Assurbanipal. Não sabemos se Manassés era inocente ou culpado. O que sabemos é que, motivado pela acusação de conspiração, o rei Manassés acabou sendo preso. E sabemos que ele pagou o preço com muita dor da consequência do seu pecado de ter se distanciado do Senhor. Manassés não levou Deus a sério.
ele brincou com Deus e, brincando com Deus, pagou o preço pela sua negligência. Quantas pessoas não andam por esse mundo despercebidas da ação de Deus? É gente que anda brincando com coisa séria, desprezando o Senhor e o seu ensino. Deus não é carrasco, Ele é bondoso, compassivo, misericordioso, mas também Deus é justo e diz: a mim me pertence a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. A palavra de Deus ainda diz: terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Alguns dizem o seguinte, que quem não aprende pelo amor, aprende pela dor. Abrindo um parênteses, vamos deixar bem claro que isso não é texto bíblico. Porém, muita gente só acerta a vida através dos sofrimentos e dificuldades. Voltemos-nos sempre para o Senhor, independente da situação. Independente da situação que vivemos ou que enfrentamos, vivamos para o Senhor. E a última lição que aprendemos com essa vida é uma das mais belas lições que a palavra de Deus nos ensina. Não há pecado que Deus não possa perdoar. Alguém pode indagar o seguinte: gente como Manassés merece perdão? O nosso Deus se compraz de todos os que se voltam para Ele com sinceridade de coração e total arrependimento. Deus se mostra compassivo com aqueles que, com fé, confiança, com dedicação, sinceridade e arrependimento, busca o Senhor. Em meio à dor, o rei toma uma sincera decisão na sua vida. Ele chega à consciência, percebe o seu pecado, arrepende-se e volta-se para o Senhor. Na literatura apócrifa há uma obra intitulada A Oração de Manassés. Ela não é aceita como inspirada, mas é uma obra que procura descrever o sentimento de arrependimento e conversão que invadiu o coração do rei. O tratamento para o pecado passa por essas atitudes assumidas por Manassés. Os versículos 12 e 13. Ele, angustiado, suplicou deveras ao Senhor seu Deus e muito se humilhou perante o Deus de seus pais. Fez-lhe oração, e Deus se tornou favorável para com ele. Atendeu-lhe a súplica e o fez voltar para Jerusalém, ao seu reino. Então reconheceu Manassés que o Senhor era Deus. O que fazer para experimentar o perdão de Deus, para experimentar a misericórdia de Deus? Nesses versículos nós temos 3 ações de Manassés. A primeira foi arrepender-se. Angustiado, muito se humilhou. A segunda foi crer, porque ele suplicou deveras ao Senhor. Ou seja, ele manifestou fé em Deus. E depois, como resultado dessa humilhação e da manifestação da fé, ele orou, fez oração, suplicou a Deus. E o texto então diz que Deus se lhe tornou favorável, perdoou o seu pecado. Concluímos que não há pecado que Deus não perdoe desde que exista arrependimento. Deus tem prazer na misericórdia e sua bondade pode ser sentida por todos nós, por todas as pessoas. Às vezes, nós duvidamos das conversões das pessoas.
Nós duvidamos das pessoas que se dizem convertidas ou se convertem depois de viverem mergulhadas por muitos anos na lama do pecado. Entretanto, não cabe a nós julgar a conversão de alguém. Não podemos duvidar da ação restauradora da graça de Deus, que sempre oferece desafios e novas oportunidades. Você recebeu essa oportunidade. Você foi alcançado pela graça de Deus. Todos nós recebemos novas oportunidades. E todos nós fomos alcançados e somos alcançados pela graça de Deus. Pois somos pecadores. Jesus confrontou algumas pessoas que estavam acusando uma mulher. E essa confrontação de Jesus se torna célebre, conhecida. Aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. Como podemos dizer que pessoas da índole ou do passado de Manassés não têm oportunidade de conversão, se a graça misericordiosa de Deus é a graça de Deus, ela é oferecida às pessoas? Portanto, concluímos que não há pecado que Deus não possa perdoar, desde que exista o arrependimento sincero. Como prova de sua absolvição, Deus permite a Manassés o retorno ao seu reino, onde, ao final de sua vida, realiza algumas edificações e tenta reordenar o reino. O tempo não lhe permitiu concluir toda a obra. Felizmente, ele iniciou a ordem teocêntrica em seu reino, eliminando a idolatria, embora tenha sido parcialmente ainda, mas eliminou a idolatria. Diante das atitudes tão grosseiras, Deus ainda concedeu a Manassés a oportunidade de morrer e ser sepultado com os seus pais em sua propriedade. Como afirmou Jesus, a conversão deve apresentar resultados. E Jesus ensinou: não há árvore boa que dê mau fruto, nem tampouco árvore má que dê bom fruto, porquanto cada árvore é conhecida pelo seu próprio fruto. Porque não se colhem figos de espinheiros, nem dos abrolhos se vindimam uvas. O homem do bom tesouro do coração tira o bem, e o mal do mau tesouro tira o mal, porque a boca fala do que está cheio o coração. Manassés, uma vida marcada pela impiedade, mas Deus cumpriu seus propósitos na história a despeito de Manassés. Vê-se claramente que em meio à impiedade humana, brota a misericórdia do Senhor. Que essas lições nos ensinem a buscar ao Senhor com toda a sinceridade do nosso coração, para a glória de Deus. E que assim o Senhor nos ajude. Amém. Somos enviados em nome do Senhor. Mais uma semana já iniciou e temos a expectativa da vida. A expectativa de viver, juntemos a coragem e a determinação da obediência. Da obediência aos valores e princípios do reino de Deus, para que experimentemos a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Recebam a bênção. Ora, o Deus da paz, que tornou a trazer dentre os mortos a Jesus, nosso Senhor, o grande pastor das ovelhas, pelo sangue da eterna aliança, vos aperfeiçoe em todo o bem,
para cumprirdes a sua vontade, operando em vós o que é agradável diante dele, por Jesus Cristo, a quem seja a glória para todo o sempre.